Yesterday, Sigrid stunned with Oi, a Fã Sports, solo muito bom spin dia! to win. Tour de France Norway's chegando, turned yellow. etapa 4, Truth é o will Tour tell de France today Femme ao on vivo, Montreal Day. a partir de A agora, very warm na welcome ESPN to e no stage Disney 4. Plus. Hoje dia de contrarrelógio individual. O Tour começou no sábado, primeira etapa em Lausanne, na Suíça, a segunda etapa terminou em Genebra e ontem atravessou a fronteira e veio para a França. E quem estava na frente era a norueguesa Sigrid Haugset. A 88 quilômetros da chegada, ela começou um movimento solitário na liderança e a fuga rendeu. A Lotte Kopeck tentou a perseguição, ficou quase 70 quilômetros na caça, mas faltando 10 para a chegada, a Haugset começou a abrir de novo vantagem em relação à bicampeã mundial. E o pelotão de primeira não deu muita bola para o movimento da Haugset. Bom para ela, bom para a norueguesa, que venceu a etapa e assumiu a liderança do Tour de France. Se tornou a primeira mulher norueguesa a vencer etapa no Tour de France Femme e a vestir a camisa amarela no Tour de France Femme. De quebra fez isso no dia do aniversário do pai dela. E ela chegou tão exausta que nem comemorou em cima da bicicleta. Ela até falou na entrevista que ela não tinha força para levantar o braço. First of all, we have looked at this stage, and this was the goal for this tour, the third stage. I called my father. He's having birthday today, and I told him I will get you some flowers today. But I was thinking more competitive, but yeah, it's amazing. E ela contando dessa coisa do aniversário, que era uma etapa que já estavam de olho dentro da equipe e que ela pensou que poderia ser a mais combativa e ia ter pelo menos as flores para o pai dela. Muito mais do que as flores, vai ter até um leãozinho junto e uma camisa nova. Camisa amarela, 2 minutos e 2 de vantagem para Kim Lecourt, 2 e 6 para Demi Vollering, 2 e 10 para o resto das mulheres da briga pela classificação geral. Será que vai ser o bastante para ela se manter como líder nos 21 quilômetros de percurso de hoje? Largada em Gevrey-Chambertin, chegada em Dijon, contra-relógio individual. As ciclistas largam uma de cada vez, disparam o relógio na largada, param o relógio na chegada. Quem tiver o menor tempo ganha a etapa. E os tempos contam, claro, para a classificação geral do Tour de France. Então hoje teremos diferenças aparecendo na classificação entre quem briga pelo título geral desse Tour de France Femme e vamos ver quem leva a melhor. A Haugset vai tentar manter a liderança, vai dar o melhor dela para continuar com a camisa amarela pelo menos mais um dia. A favorita para a etapa é a campeã mundial, Marlen Reusser, suíça da equipe Movistar, companheira de equipe da brasileira Tota Magalhães. A Reusser é a grande candidata a ganhar o contrarrelógio desta terça-feira. E a gente começa a curtir então a prova agora aqui na tela da ESPN e do Disney Plus. A largada em Gevrey-Chambertin, que recebeu 2 anos atrás aquele contrarrelógio que o Remco Evenepoel venceu no Tour de France masculino. Etapa 7, final da primeira semana do Tour de France, o Remco venceu com Pogacar na segunda posição. A largada hoje em Gevrey-Chambertin e a chegada em Dijon, a cidade da mostarda famosa de Dijon. Tudo isso na região de Bourgogne-Franche-Comté. A mostarda, aliás, a receita atual de 1856, quando Jean Najon de Dijon trocou o vinagre que eles usavam para preparar a mostarda por um verjuice, que é um suco ácido de uvas que ainda não estavam maduras. E aí ficou como o produto marcante. Dia de contrarrelógio, dia de checar cada detalhe das bicicletas, ver se a bicicleta passa ou não no gabarito, se está no peso certo. E outras cositas más que a gente pode comentar ao longo da etapa. E a preparação das ciclistas que já começaram a largar. A primeira a largar foi a Romina Hinojosa, a mexicana, última colocada na classificação geral. A Haugset, que é a primeira, vai ser a última a largar. É o momento em que a Romina largou a 138ª da classificação geral do Tour de France Femme ao final da terceira etapa. Ela sofreu bastante anteontem, né, para terminar dentro do limite de tempo. Ela e a Dina Boels, outra ciclista da equipe Lotto Intermarché. A Dina Boels abandonou ontem. A Romina continua na prova. E aí as imagens lá de Dijon,
São 21 quilômetros com 255 metros de desnível acumulado. Tem uma subida no meio do caminho, que não é uma subida muito complicada, mas é uma ascensão na rota. E elas vão ter que dosar bem o esforço para passar por ali e ver quem vai ganhar mais tempo. A subida tem 1,8 km com 6,9% de inclinação média. E aí a campeã alemã, largando a Franziska Koch, da francês DG United Suez. A Tota já largou, a Tota está na estrada agora. Ela está fazendo hoje sem forçar, não está fazendo para ter o melhor resultado pessoal. A Tota, ela está guardando pernas, precisa só terminar dentro do limite de tempo, que vai ser aproximadamente 6 minutos acima do tempo da ganhadora. E a Tota na parcial, que fica na metade do caminho, terminou com a 25ª posição, 17 minutos e 32 segundos. O melhor tempo até agora é de uma belga, da Sandrine Tass, da equipe Lotto Intermarché. Ela fez 28 minutos e 49 segundos. Por 1 segundo ela bateu o tempo da campeã francesa, a Célia Lemuel. Então, por enquanto, a Sandrine Tass na liderança. Ela que é uma patinadora, ou era, e trocou de esporte. Ela, por 13 centésimos de segundo, não pegou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno desse ano, na patinação de velocidade. Ela foi a 4ª colocada nos Jogos lá em Milano, Cortina d'Ampezzo, e depois continuou competindo ainda no gelo por mais 2 meses, e de abril para cá é que ela mudou de vez para o ciclismo de estrada e ganhou da Lotto Intermarché a chance de estar presente no Tour de France Femmes. Nesse momento ela está no trono como a mais rápida desse contrarrelógio. Vamos ver quanto tempo dura o tempo dela. Ela também ficou à frente da campeã dos Países Baixos, da Daniek Hengeveld, da Visma Lease Bike. 10 segundos de vantagem em relação a Hengeveld. Então, 2 boas adversárias, a campeã francesa e a campeã dos Países Baixos, a Sandrine Tass, já deixou para trás. As favoritas vão largar lá no final, ordem inversa da classificação geral, ordem de largada no contrarrelógio. E a gente vai ver Demi Vollering, Marlene Reusser, Pauline Ferrand-Prévot, Cássia Niewiadoma e companhia largando lá no final desse contrarrelógio, depois ali de meio-dia no horário de Brasília. Terminando agora a Morgane Coston, que é da Mayenne Montbana, a equipe que chamava Winspace até o ano passado, trocou de nome. E ela vai ficar com a 28ª colocação, 32,03. O tempo da Sandrine Tass, 28,49. Eu fiz um cálculo com base em 27 minutos o tempo da ganhadora. Se for 27,00, e aí tem muita coisa para baixar do que essa daí fez a Sandrine Tass, aí 33 alguma coisa é o limite máximo que elas vão poder fazer esse contrarrelógio para continuarem no Tour de France. Quem ficar fora do limite de tempo está fora da prova. E aí no canto da tela, ó, Tass, Lemuel e a Hengeveld nas 3 primeiras posições, depois a Annick Dijkstra e a Oceane Mahé completando o top 5. Essa daí é a Linda Riedman, que foi a 10ª colocada na etapa de domingo no sprint. Vai começar a prova dela, ciclista alemã. Hoje é dia da briga pela camisa amarela, começar para valer, né, Lídia Borba? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Renan Couto, bom dia, fãs de esporte que estão com a gente aqui nesse Tour de France Femmes avec Zwift. 4ª etapa, contra-relógio, um dia que triatletas normalmente costumam gostar bastante de assistir, né, para ver toda a parafernália tecnológica, entender um pouco mais essa dinâmica de dosar o próprio tempo, né, sem gregária, sem variação de velocidade, ritmo constante, cada um com sua estratégia de pacing. É um dia muito interessante para a gente aprender também sobre ciclismo. A gente está vendo na tela aí Franzi Koch, a companheira de fuga da Tota na 4ª etapa do Tour de France do ano passado, né? No final do dia, as duas andaram juntas o tempo todo, foram alcançadas a menos de 4 quilômetros da meta, e a Franzi Koch acabou sendo eleita a mais combativa do dia. E no final do ano saiu do Team Picnic, do qual ela fazia parte, para vir para a Française DG, e já é considerada uma das melhores contratações do ano da Française DG, uma gregária fortíssima. Daqui a pouquinho a gente vai ver como ela está saindo. Tota Magalhães já está na pista, e ontem ela fez uma live aqui com a gente, né, Renan? Falando sobre hoje ser a coffee ride dela, né? O dia do café, o dia de recuperação na bike. Por quê? Pelo mesmo motivo que a gente está vendo a Daniek Hengeveld, que é a campeã neerlandesa, um dos países mais tradicionais do mundo em contrarrelógio, está na 3ª posição.
elas vão ter que trabalhar muito ainda. Quem está de gregária nessa prova, no dia do contrarrelógio, não vai a top, não vai com toda a sua potência, com toda a sua força. É um dia de economizar energia, principalmente porque as etapas decisivas para a classificação geral, para as líderes dessas gregárias, começam amanhã. Amanhã tem uma etapa ondulada duríssima, que inclusive vocês vão poder acompanhar ao vivo desde cedinho, a partir das 8h35 da manhã no Disney Plus e depois às 10h45 da manhã aqui com a gente, em português. E vai ter muito sobe e desce, o famoso quebra-canela. No dia seguinte, quinta-feira, a mesma coisa. Sexta-feira, etapa de montanha no Mont Ventoux. E aí, no domingo, ainda tem etapa decisiva em Nice, que tem 4 escaladas também. Então, vem muitos dias duros pela frente. Elas vêm de 3 dias já trabalhando bastante, passando muito calor aqui nessa região que elas estão da Suíça e da França. Então, hoje é dia de recuperar e partir para os próximos 4 dias, 4, 5 dias aí, muito, muito intensos que elas terão pela frente. Camisas nesse contrarrelógio. Hogshead com a camisa amarela no lugar da camisa de campeã norueguesa. A Vibs com a camisa verde. A Puck Pieterse com a camisa de bolinhas pela 3ª vez no Tour de France Femmes. E a Paula Blassi com a camisa branca. A Pieterse assumiu a liderança ontem e já tinha usado a camisa de bolinhas em 2024. E a Paula Blassi tá com o alvará. Tá com o alvará, né? Tinha gente... Esses últimos dias foram muito interessantes, porque a gente viu uma pressão de algumas mídias no sentido de cobrar explicações ali da Paula, da diretora esportiva da UAE, no sentido de por que Paula Blassi não é líder nesse Tour de France. E eles falaram, não, a estratégia não é essa, a estratégia é Dominica e Elisa Longo Borghini, a Paula vai para trabalhar. A Paula falou, eu vou para trabalhar. E em algum momento, nessa de falar da estratégia, ela falou, não, no contrarrelógio eu não vou a full, não é o objetivo da equipe é proteger e tentar brigar pela camisa amarela com a Dominica e a Elisa. E aí começou uma campanha nas redes sociais, né, que a gente sabe que o povo adora esse tipo de drama, vamos colocar assim. Então começou o Free Blassi, né, tipo, deixem a Paula Blassi livre, com musiquinha, com um monte de matérias, enfim. E aí, quando foi ontem, a Paula Blassi colocou nas próprias redes sociais que ela poderia, que ela estava liberada, vamos colocar assim, para fazer força hoje, que o contrarrelógio é uma modalidade que ela gosta muito, então que sim, a gente vai ver Paula Blassi a top do contrarrelógio. Free Blassi. Tá livre hoje a Paula Blassi. E aí tem um detalhe que ela pode brigar pela camisa branca, o que elas não sabiam que era verdade, né? Porque como mudou a regra, a gente até comentou, foi uma regra mudada meio na surdina, sem grande alarde. Até no passado era 22 para baixo e esse ano 23 para baixo a camisa branca. A Paula Blassi, ela ficou com a camisa e no primeiro dia ela nem sabia que estava elegível para brigar pela camisa branca. Vai tentar. Tá vendo na tela a Nina Berton, camisa de campeã de Luxemburgo, de contrarrelógio, fez aniversário ontem e o percurso aqui ao pé da subida, essa subida de 1,8 km. Renan, você sabia que tem um estudo que fala que leoninos e arianos, especialmente no sexo feminino, são mais propensos a ser atletas profissionais? Qual é a época do ano? Leonino é agora, julho, agosto. Tá. E Ares é abril, mais ou menos. Mas são... Sabia não. Curiosidades aleatórias, assim, eu tava revendo esses dias esse estudo, assim, que tem o maior percentual de atletas, especialmente de esportes individuais e velocistas, sprinters, aquele perfilzinho que a gente sabe que tem um pouquinho mais de fogo. É isso aí, olha só, virou até estudo. Astrologia. Acho que foi por tabela, né? Foi por tabela, mas é por época do ano em que nasce e como isso se distribui nos atletas profissionais. Eu até perguntei a época do ano, porque eu não sei qual é a época do ano em cada signo. Mas é porque existem estudos que mostram quem é do final do ano e do começo do ano. Porque as categorias de base, elas são por ano de nascimento. Então, quem nasce em dezembro compete com quem nasceu em janeiro. Se quem nasceu em janeiro tem 12 meses a mais. E muitas vezes você perde talentos na base, porque esse daqui não joga bem. Mas por que não joga bem? Porque ele é um ano mais novo, na verdade. Menorzinho, tá competindo contra alguém bem maior já tá que muito ele. mais envolvido, o outro menino, naquela faixa de idade. Então, conforme vai chegando na fase adulta, isso vai se normalizando. Mas é um motivo pelo qual muitos
atletas estão no começo do ano, mas muda de país para país de acordo com a cultura, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito baseado no sistema escolar, você tem as aulas começando no meio do ano. Então o ano dos atletas no esporte também é diferente do que o E aí faz até sentido isso, do mês de agosto, julho, que é exatamente o começo da temporada, vamos colocar ali deles também, né? São detalhes aí que muitas vezes passa batida. A gente tá aqui vendo o esporte profissional adulto e já não tá mais prestando atenção nisso, mas quando você vai observar as minúcias, são algumas coisas que fazem parte do processo de formação, e quem trabalha com formação tem que estar atento a isso também. Customização da bicicleta aí da campeã de Luxemburgo, Nina Berton. E acabou de pintar um tempo rápido aí na parcial, que foi o tempo da Lotte Class. Campeã belga. Bateu o tempo da Célia Lemuel, que era melhor até que o da Sandrine Tass. E bateu o tempo da Millie Cousins, britânica. A Lotte Class, a mais rápida, 15:44 na primeira parcial, para onde a Nina Berton está indo, ou o mascote da Copa 98. A Millie Cousins 13 segundos atrás, a Célia Lemuel 14. A Natalie Quinn estava com o quarto tempo, já terminou na quinta posição. A Sandrine Tass 24 segundos atrás do que fez a Lotte Class. E a Tota terminou, fez o tempo de 31 minutos 15 segundos, por enquanto a 22ª colocada. Então a Tota Magalhães já fez a prova dela hoje. Lembrando que as parciais e tempo final hoje só tem uma parcial intermediária, que é no topo da subida. E a segunda parcial é basicamente o trecho de descida desse contrarrelógio, né? Ele começa mais ou menos plano, daí ele tem uma subida relativamente longa, sendo que 2,2 km dessa subida são um pouco mais íngremes. Daí elas rodam um pouco no topo dessa subida, ainda ondulado, ganhando um pouco de altimetria, e aí tem um trecho em descida e plano no final. Esse trecho plano no final é um trecho bastante técnico, já dentro da cidade, que tem mobiliário urbano, que tem curva, então todo mundo vai ter que estar muito atento a isso. E passar na frente, às vezes favorece, né? Então, quem a gente vê os melhores tempos na primeira parcial, às vezes vão ser as atletas um pouco mais leves e às vezes as atletas um pouco mais pesadas, mais fortes, com mais potência absoluta, vão recuperar tempo na segunda parcial. Se a gente pega, por exemplo, as duas referências belgas, né? Você falou agora da Lotte Class, que passou com a melhor parcial na primeira intermediária. Ela é a atual campeã belga de contrarrelógio, mas ela é uma atleta leve. A Sandrine Tass é a atual vice-campeã belga de contrarrelógio, mas ela é uma atleta maior, mais pesada, que vem da patinação de velocidade, 3.000, 5.000 metros na patinação de velocidade no gelo. Então a gente vê um pouquinho dessa diferença. Vamos ver no final a proporção ali da parcial da Lotte Class em relação ao tempo final, para a gente começar a entender a dinâmica disso e o que esperar para as líderes da classificação geral. Porque a gente também tem esses perfis diferentes. A gente tem a Marlene Reusser, que é uma atleta maior, por exemplo, e a gente tem uma Pauline Ferrand-Prévot, que é pequenininha. Então vamos ver como que elas estão se virando nessas duas situações. Lembrando que todo mundo ansioso pela participação da Pauline nesse contrarrelógio, porque tem muito tempo que ela não faz a modalidade, né? Muito tempo mesmo, né? Essa volta dela para o ciclismo de estrada, ela ainda não fez um contrarrelógio individual. Então, uma novidade aí. Ela que já foi tricampeã francesa, só que faz tempo. Foi 2012, 2013, 2014. Ela foi campeã francesa com a Audrey Cordon-Ragon na segunda posição nos 3 anos. Aí depois ela mudou para a terra, mudou lá para o mountain bike. E agora que está voltando para o ciclismo de estrada desde o ano passado. E ano passado ela ganhou a Paris-Roubaix e ganhou o Tour de France. E falando do lugar onde estão, a largada do contrarrelógio em Gevrey-Chambertin foi dali que partiu a Lorena Wibbs, que hoje está com a camisa verde. Ontem ainda usou a camisa amarela, hoje com a camisa verde, líder da classificação por pontos. E aí o Château de Gevrey-Chambertin, construção no século XI. Aí foi bastante alterado no século XIII, mais uma fortaleza medieval, um castelo medieval. Está listado como monumento histórico da França. E tem o vinho com denominação de origem protegida, né, controlada, de Gevrey-Chambertin. É uma região também de produção de vinhos, essa daí, Gevrey-Chambertin, local turístico, com várias vinícolas na rota dos Grand Crus. São mais de 550 hectares de uvas Pinot Noir plantadas aí.
tendo 9 Grand Cruz e 27 Premier Cruz. Chegada provisória, continua a Sandrine Tass lá na frente. A Nina Berton passou na parcial com 10º tempo, 16:36, bem acima do que fez a Lotte Klaas, a belga, que acabou de fazer o melhor tempo na primeira parcial. Essa cidade da largada, Gevrey, ela data do século VII, quando cristãos se estabeleceram ali e começaram a trabalhar nas vinícolas que eram do Aumauguer, fundador da abadia de Béziers. A gente agora focando bastante na Nina Berton. Vamos ver essa parcial dela. É uma atleta também que tem bastante habilidade na modalidade e que talvez tenha um pouquinho mais de liberdade hoje, apesar de eu não acreditar muito nisso, porque a IF ontem mostrou necessidade de ter mais gente trabalhando quando ficou só com a Cédrine Kerbaol e com a Noemi Rugg no final. Olha aí a chegada da Lotte Klaas, vamos ver agora. Tá Vem no pra verde, primeira. tá no verde aí, a Lotte Klaas fez o melhor tempo na parcial, a campeã belga tá vindo, tá girando bem as pernas, ela vai bater o tempo, hein? Vai desbancar a outra belga, vai tirar do trono a Sandrine Tass. Lotte Klaas na primeira posição, 24 segundos abaixo, 44 km por hora de média. Destronada a Sandrine Tass. Lotte Klaas, a nova líder desse contrarrelógio. Bela performance dela aí, 44 km por hora de média em contrarrelógio aí. Subindo metade, descendo metade, bem interessante. Tem jus ao nome. O Lotte. A Lotte já foi N vezes campeã belga, né, de contrarrelógio e de estrada. A gente viu ali o detalhe de uma folha que tinha ficado no meio da carenagem da bicicleta, voando depois. Então a Lotte Klaas, belga, terminando com o melhor tempo, 28:25, o novo tempo a ser batido. E a gente vê como a Franzi tá economizando pelo jeito hoje, hein? Não parece... Ó, total... Dia de coffee ride para a alemã também, como a gente estava falando. Vai economizar porque vai ser muito útil nas próximas etapas. Quem ontem colocou um pouquinho de lenha na fogueira, mas infelizmente a fogueira está dentro do próprio time, foi a Kim Lecourt. Depois da etapa, ela se mostrou muito insatisfeita com a falta de suporte nos quilômetros finais da etapa, falando que ficou sozinha, obviamente. Depois ali a gente até viu um momento em que chega a Justine Rekiri e imediatamente chega e pega para ajudar na ponta do pelotão, mas a Kim Lecourt sentiu falta de ter mais gente na briga dela, potencial que poderia ser pela camisa amarela ontem, né? Ela era que tinha a segunda posição na classificação geral, Lorena Wibe estava sobrada. Se ela chegasse até 46 segundos da Sigrid Hogseth, poderia ter ficado de camisa amarela, mas dependeu muito dela. Agora, é complicado se jogar o trabalho para a equipe quando estavam tendo ataques só das GCs, né, Renan? Até porque também faltou muita cooperação ali entre elas, né? Todos os ataques, tinha ataque e parava, tanto da Kim Lecourt quanto das demais, da Demi, da Cássia, todo mundo que tentou ali saltar não se comprometeu com isso também. E não era um dia de ganhar muito tempo, né? Acho que um pouco de não ter tido muito ataque, aqui era um dia de fazer um grande esforço para diferenças pequenas, não era um dia para ganhar 1 minuto, 1 minuto e meio, você ganha 10, 20 segundos, o tour pode ser decidido por pouco tempo, mas na véspera do contrarrelógio, todo mundo ficou um pouco cabreira de fazer um esforço tão grande, né, Nina? Eu não acho que o problema, apesar dela ter falado que sentiu falta de ter gente ali no final, para GCs ou para uma aposta como a dela de tipo tentar pegar a camisa amarela ontem, não vou dizer erro, mas a escolha que fez diferença foi no começo da etapa, quando elas deixaram a Sigrid abrir 5 minutos. Se elas tivessem mantido a fuga sob controle ali em 3, estava tranquilo. No final, naquele momento que era técnico, que era tático, que era estreita a pista, que tinha uma subidinha mais complicada, tinha trecho urbano, você tirar ali 1, 2 minutos é uma coisa, outra coisa é você tá vindo de 5 atrás. O prejuízo já é muito grande, já não, sabe, não faz muito sentido. Então, eu acho que se as GCs quisessem Amber Crack, gregária aí da Demi Vollering, tentando se equilibrar, tá faltando um pouco de força ali para segurarem ela, hein? Tá balançando um pouquinho. Vai sair com o pé fora do clipe porque não tá confiando na pessoa que tá segurando. Isso é absurdo.
O ideal é sempre você já largar com os 2 pés clipados, obviamente, já pronta para sair para fazer força, mas a pessoa que estava responsável por segurar a bicicleta ali não estava conseguindo colocar ela na posição. Lembrando, essa pessoa é da própria equipe, tá, gente? Não é da UCI. Mas, enfim, ontem a oportunidade que as equipes tinham de falar, vamos transformar isso numa briga para GC, mesmo que não fosse pela etapa, seria manter a fuga um pouco mais próximo no começo do dia. Abriram mão disso e aí depois tentar recuperar o prejuízo ia gerar um desgaste muito grande para um dia importante, de fato, e que vai provocar as primeiras diferenças na classificação geral, que é hoje. E aqui a parte final, que você está falando que é técnica, é porque são ruas estreitas, né? Então tem grades dos 2 lados, não tem muita tangência para fazer nas curvas se vier muito embalado. A gente viu até agora na largada que, bom, ainda estão ganhando velocidade, mas elas passam inclusive em cima da calçada. Eles fizeram o percurso de um jeito que passa um pouquinho por cima dos trechos de paralelepípedo ali, que são calçadas e rotatórias, né? Então, tudo isso no momento que você está no gancho, como a gente fala, né? No limite do esforço físico. Você fica mais propenso a erros, você já está focado na linha de chegada. É onde podem acontecer problemas, então é um dia, além de ganhar tempo na pista, as candidatas à classificação geral têm que prestar muita atenção para não perder tempo de bobagem com um acidente, por exemplo. A Franci Coque até passou pela Letícia Borghese. Está fazendo ainda mais tranquila. A Franci Coque ainda passou com 10º tempo na parcial. De quem está na estrada agora, a Lily Williams fez o 6º tempo e está indo para a parte final do crono a Millie Cousins. A Millie Cousins fez o 2º tempo na parcial, estava 13 segundos atrás da Lotte Class. Vamos ver o que ela consegue. Aqui a Nina Berton está passando pela ciclista da Lívia Lula, que é a número 115, a Paternoster. E por que estou mostrando tanto a Nina Berton? Porque antes a geradora de imagens escolhe algumas atletas e fala, vai ter a moto aqui, porque tem que fazer o rodízio das motos também. Dá tempo da moto voltar e seguir outra atleta. Por isso que estão mostrando tanto a Nina Berton. E aqui, os últimos metros para Millie Cousins, só que a britânica da Phoenix Premier Tech não vai bater o tempo da companheira de equipe dela. A Lotte Class ficando mesmo na primeira posição e a Millie Cousins está com o 2º tempo, então dobradinha por enquanto da equipe Phoenix Premier Tech. Os 2 melhores tempos até aqui nesse contrarrelógio. Lotte Class a líder, 13 segundos depois a Millie Cousins. Mas sem restrições, né? A gente tá vendo que as 2 da Phoenix e Keonic fizeram força. Então não colocaram limites nisso. Porque a equipe deve achar que elas têm chance de fazer um bom resultado e aí liberou para irem para cima. E quando você fala, né, da Nina Berton passando a Paternoster ou da Franci Coque passando a Letícia Borghese, que também é uma velocista, né? Tanto a Paternoster quanto a Borghese são velocistas, sprinters. Aí você fala, ela está fazendo ainda menos esforço. Talvez até esteja fazendo mais esforço. É a diferença, né? Tanto a Nina Berton quanto a Franci Coque são passistas. São boas contrarrelogistas, tanto que estão vestindo as camisas de campeãs nacionais, não por acaso, né? Mas tem facilidade. Então esse passo para elas, muitas vezes elas estão aqui no Z3zinho baixo delas. Tá totalmente controlado, mas ainda é mais rápido do que uma velocista que tem picos de potência muito altos, mas não necessariamente e normalmente não facilidade de sustentar uma potência relativamente alta por um longo período de tempo. Agora para descer, a Paternoster vai bem, hein? Passou de volta, ó. Passou de volta. E a Nina Berton ela não estava tão aerodinâmica naquele pedaço, porque ela está segurando no guidão, agora sim que ela volta pro clipe. Mas a Paternoster também era uma descida técnica, as duas estavam, só que a Paternoster tem metade do tamanho da Nina Berton, então a área frontal e o coeficiente aerodinâmico acaba ficando melhor. E confiança, né? Um sprinter que acha buraco em meio metro de largura a 70 km por hora, descer com pista livre é lucro. Não é a gente da equipe que tá segurando, tá? É uma pessoa do Tour, tá uniformizada do Tour de France. Mas normalmente é isso. No Tour de France normalmente é assim. Porque ela tem que dar um jeito de segurar as pessoas pra colocar o pezinho no pedal, né? Largada da Lucinda Brand, da Lidl Track, lá vai ela.
E acabou de largar também a Lois Adegues. E aí tem uma coisa da logística das equipes que deu para ver com a Lorena Vives. Eu lembro que estava a van da equipe. As equipes têm 2 carros da caravana e tem outros carros que os staffs usam para se deslocar durante o Tour de France. Quem vai entregar abastecimento em solo, quem está viajando de hotel para hotel, tem a van para levar equipamentos também. E no contrarrelógio, se largam 2 seguidas e tem outra depois, você já precisa de um terceiro, de um 4º veículo. E aí, no contrarrelógio, eles abrem a exceção e deixam a van, por exemplo, acompanhar as atletas ao longo do percurso. Só a Lois Adegues aqui na primeira parte, tudo estreitinho, na saída de Gevrey-Chambertin. Boa contrarrelogista também. Vamos ver como que ela vai hoje, porque sim, ela é uma das peças fundamentais da Trek. Eu não acho que a Trek vai economizar suas atletas, porque eu acredito que é uma equipe que vai tentar etapas, né? A gente viu a tentativa da Ariane Marcos, elas obviamente têm a Elisa Balsamo, que vai ter uma nova oportunidade no sábado, antes disso não. Tem Nia Fischer-Black, uma baita de uma escaladora, a Isabella Holmgren, mas é mais camisa branca do que amarela para elas. E podem querer brigar pela classificação por equipes, e aí isso leva em conta os tempos das 3 melhores de cada equipe em cada uma das etapas, então você precisa escolher 3 ciclistas que vão fazer a fundo o contrarrelógio para contar o tempo hoje também. Difícil brigar de classificação por equipes com a UAE? Mas dá. Vai depender de como elas vão subir no Ventoux. Nem todo mundo vai subir no Ventoux, mas a UAE é a favorita. No momento, a liderança é da S-Works, por causa da Copec na fuga ontem. Como a Copec chegou à frente do grupo, a S-Works ganhou tempo de novo ontem. Então, S-Works liderando por equipes, 27 segundos à frente da UAE, 41 à frente da Francês DG, 49 a Visma Lisa Bike e 1 minuto e 1 a Lidl Trek na 5ª posição. E a Lois Adegues, que acabou de aparecer na imagem, ela também era patinadora. A gente falou da Sandrine Tass, a Lois Adegues também patinadora de velocidade, que depois veio para o ciclismo de estrada. Nina Berton está na parte final já do contrarrelógio. Aqui algumas curvinhas, entrada na reta de chegada em Dijon. Que 2 anos atrás recebeu também a etapa do Tour de France masculino, uma etapa que largou em Mâcon e terminou em Dijon. Mâcon vai ser a largada de amanhã do Tour de France Femme. Quem ganhou essa etapa de Mâcon a Dijon na ocasião foi o Dylan Groenewegen. Etapa de sprint. Nina Berton vai terminar com a 9ª colocação. É isso aí, 9ª colocação para ela, 42 de média, 1 minuto e 16 acima do tempo da campeã belga. Fazer um intervalo? A gente já volta para continuar acompanhando esse contrarrelógio individual, o único contrarrelógio dentro das 9 etapas do Tour de France Femme. ESPN, a gente vive o esporte. Então, não vai ter bicicleta com dourado nesta edição. Não tem campeã olímpica na prova. Nem na próxima. Até 2028 não tem campeã olímpica desfilando por aí. E já saiu a data do Tour de France de 2028? Já saiu que vai ter uma alteração, né? Tanto do Tour de France quanto do Campeonato Mundial, em função dos Jogos Olímpicos. O Tour de France masculino deve começar antes. É que os Jogos Olímpicos, eles vão ser numa data diferente, vão ser mais cedo os Jogos de Los Angeles. Eles vão ser, quer ver, ó? De 14 a 30 de julho. Então, ou seja, pegaria as últimas 2 semanas do Tour de France, então eles vão puxar o Tour de France para não coincidir com os Jogos Olímpicos, né? Na última edição, em Paris, os jogos foram no começo do mês e o Tour de France Femme foi jogado para o final do mês de agosto, depois dos Jogos Olímpicos. O Tour de France está previsto, se não mudarem nada, para 24 de junho a 16 de julho. Então ele acabaria no primeiro fim de semana dos Jogos Olímpicos, só que aí já deu até um conflito de data, porque eles estavam prevendo a prova dos Jogos Olímpicos para o começo dos Jogos. E aí quem está no Tour de France não poderia ir para as Olimpíadas. Tem que ver se vai ficar assim mesmo. Mas aqui no caso é o contrarrelógio individual, que é o primeiro contrarrelógio no Tour de France feminino desde 2024. Em Roterdã, quando a largada foi nos Países Baixos, teve um contrarrelógio que foi curtinho naquela ocasião. Foi um contrarrelógio de 6 km só. A Demi Vollering venceu. A Céline Kerbaol, de quem briga pela geral, chegou bem perto da Vollering, 5 segundos atrás. A Kim Lecourt estava naquele ano, perdeu 22 segundos. A Cássia Nevedon perdeu 30 segundos naquela ocasião. O último contrarrelógio individual mais longo, mais normal, digamos assim, foi em 2023, na última etapa, que foi em Pau, no sul da França. A Marlene Reusser venceu 22,6 km de contrarrelógio. Foram as 2 outras vezes que nós tivemos um contrarrelógio individual no Tour de France feminino. E no ano que vem vai ter um contrarrelógio por equipes.
no Tour de France. O Tour de France dos homens e das mulheres vai começar no Reino Unido. E no caso do feminino, a largada do Tour de France vai ser em Leeds. A primeira etapa vai ser em Leeds, vai de Leeds até Manchester. A segunda etapa vai de Manchester até Sheffield. E a terceira etapa vai ser um contrarrelógio por equipes em Londres. O percurso ainda não está definido, mas deve ser ali no centrão de Londres mesmo, esse contrarrelógio. E aí o Château de Brochon, construído pelo escritor Stephen Ligiard. Ele que criou o termo Côte d'Azur para substituir o termo Riviera. A Riviera francesa, aí virou um termo mais francês, em vez de italiano. A Côte d'Azur, ele estava aí em Brochon quando ele cunhou esse termo. Esse chateau ele foi construído no final do século XIX e ele é usado como uma escola secundária desde os anos 50. Côte d'Azur ficou bem melhor do que Riviera francesa. Côte d'Azur é mais charmoso, né? Falando em Côte, elas estão passando hoje por uma região que é muito famosa por vinho, sabia, Renan? Atravessa a Côte d'Nuit, uma faixa de vinhedo que produz grandes Grand Cru. Os Gevrey Chambertin são produzidos aí nessa região. Foi a primeira apelação, né? A primeira denominação, a gente fala apelação porque vem a tradução automática do apelação, mas não, é denominação de origem controlada aí ao norte da Côte d'Nuit, que é conhecida pelos rosés. Pinot Noir e Chardonnay são as uvas típicas aí da região. Lick Noyen fez o melhor tempo na primeira parcial. Mischa Bredwell no segundo tempo, batendo o que a Lotte Class havia conseguido. A Lick Noyen foi 15 segundos mais rápida. O tempo dela foi 15 minutos 30 segundos. A Mischa Bredwell 8 segundos mais lenta do que a Lick Noyen. Então, briga entre Visma Elisabeth e Esther Works nesse momento, com duas que estão na estrada. E a Madeleine Valier, campeã mundial de estrada, hoje não tem arco-íris na roupa dela, larga com o uniforme da EF, a ciclista canadense. Também agora na estrada Jenny Lippert da Movistar, que não está indo a top, 55º tempo só. Destaque mesmo essas duas, Noyen e Mischa Bredwell, que estão brigando pela primeira posição. E a Pauline está se aprontando o primeiro contrarrelógio dela desde o campeonato francês de 2021, quando ela foi a 5ª colocada. Ela fez um contrarrelógio por equipes ano passado na Volta da Espanha, mas individual é a primeira vez em 5 anos que ela vai fazer. E dentro de uma volta do ciclismo de estrada, pela primeira vez em 11 anos, desde o Giro de Itália feminino de 2015. Logo ali, foi o ano que ela foi campeã mundial também, né? Foi 15 ou 14? 15 ou 14, exatamente essa dúvida que eu tenho. Mas é isso, tem mais de 10 anos que ela foi campeã mundial. 2014 ela foi campeã. Então logo depois dela ter sido campeã mundial. De estrada, né? De título mundial de estrada. Ainda não aconteceu dela repetir esse título. O Canadá esse ano é uma prova que é bem boa para ela. Largando a Maëva Esquiban, vencedora de 2 etapas do ano passado. A Pauline Ferrand-Prévot, ela podia ter disputado o campeonato francês desse ano, até como preparação. Ela não quis, ela estava fazendo camp de altitude. Ela e a equipe decidiram que, em vez de ter o desgaste de descer de onde estavam fazendo camp de altitude para ir fazer uma prova lá que foi lá perto de Grenoble, que queriam ficar na altitude. E na altitude, né, no meio desse training camp, que fizeram 2 simulações. Ó, a Urska já terminou também. Ela já está mais para trás na classificação geral. Que ela fez 2 simulações de corrida. 2 simulações de contrarrelógio, como se fosse um dia de prova no meio desse camp de altitude. É uma abordagem parecida com o que fez Remco Evenepoel no masculino, né? Também ficou sem competir durante mais de 2 meses antes do Tour de France masculino. Na Bélgica tem uma curiosidade que é: os atletas profissionais são obrigados a correr o campeonato nacional. E aí, tanto o Remco quanto o Tim Wellens da UAE não quiseram participar dos campeonatos nacionais, então teve algum tipo de negociação política ali para permitir que eles não participassem, porque teoricamente eles seriam obrigados a largar no campeonato nacional. Lick Noyen na linha de chegada,
fazendo muita força, balançando tudo. Tá praticamente um Jonathan Milan aí do contrarrelógio. Batendo cabeça ali, a Lic Noyen, e ela vai bater o tempo da Lotte Class, 27:36. O tempo dela, 2:62. Detalhe. Não, aquele 2:62 estava errado, mas ela bateu o tempo, ela ficou com a primeira posição, a Lic Noyen, por 50 segundos em relação à Lotte Class. Os Países Baixos, né? Eu ia falar Holanda, mas os Países Baixos têm muita tradição no contrarrelógio, especialmente no feminino, né? Eles tiveram uma série de campeãs mundiais consecutivas aí, com Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Ellen van Dijk, muita gente muito boa a vida toda, e a Lic Noyen, que a gente viu agora fazendo a melhor marca, essa aí é a Engeveld, que é a atual campeã. Não, essa não. Essa é a número 5 do time, que é a Lic Noyen, que acabou de fazer o melhor tempo. A Lic é a atual campeã de estrada e a Engeveld é a atual campeã de contrarrelógio. As duas são do mesmo time. A diferença é que a campeã de contrarrelógio hoje não fez força. A campeã de estrada, sim, foi para fazer o melhor tempo possível. Essa aí é a atual campeã britânica de estrada e de contrarrelógio. Um talento geracional, só 21 anos. Zoe Bäckstedt, filha do Magnus Bäckstedt. Estreando no Tour de France, campeã mundial sub-23. E ela já corre elite há tanto tempo. Então, ano passado ela ganhou o mundial sub-23 lá em Ruanda, no contrarrelógio, e ela ganhou com quase 2 minutos de vantagem para a segunda colocada. Ela tá numa fase incrível, tá andando muito, com certeza é uma das favoritas para os primeiros lugares do dia. Então, vamos ficar de olho, porque o tempo da Noyen foi muito bom já. Agora, a Zoe Bäckstedt, eu acredito que vai colocar o primeiro tempo de referência para o que a gente vai ver da GC. Então, o que a gente pode esperar de Marlen Reusser, Demi Vollering, Anna van der Breggen e companhia, eu acho que Zoe Bäckstedt vai estar no meio desse bolo aí. Vamos ficar de olho nisso. Para quem tá de olho, né, em que hora vão largar as favoritas? O Renan explicou no começo da transmissão, a ordem de largada é inversa à ordem da classificação geral até a etapa de ontem. Então, quem tá de camisa amarela, a Sigrid Hogseth, vai ser a última a largar às 17h28 de lá, que é 12h28 daqui do Brasil. Para vocês ficarem de olho, a Anna van der Breggen vai largar às 11h54. A Marlen Reusser vai largar 12h08, Paula Blassi um pouquinho antes, 12h04. Pauline Ferrand-Prévot, 12h10. E a Demi Vollering vai largar 12h24. Então, entre 11h50 e 12h20, a gente vai ter todas as principais favoritas à classificação geral largando esse contrarrelógio. Mas o tempo da Zoe Bäckstedt é possivelmente um dos que vai permanecer até ali perto. Zoe Bäckstedt largando, ficar de olho na Mischa Bredevold agora, porque no meio do caminho ela foi 9 segundos mais lenta que a Lic Noyen. Então em breve ela vai estar na reta de chegada e vai estar brigando pela primeira posição contra a ciclista da Visma, Lizia Bike. Tá aí, ó. Será que vai dar tempo da Lic Noyen sentar no trono? Ainda tá pegando roda da Lorena Wibbs, até um pouquinho demais, hein? E as duas são da mesma equipe. Pode tomar alguma advertência por causa disso, hein? Mas ela tá no vermelho, ela não vai bater o tempo da Noyen. Pode rolar uma advertênciazinha aí, não é chamada de atenção. Ficou mais tempo do que precisava ali, com certeza. Chegam juntas aí. E podem falar pra Lorena, acelera, dá uma embalada e tal, porque se é uma atleta qualquer, a Lorena deixa passar. Mas é da mesma equipe ainda, fica ainda mais chamativo. O relógio não tá parando na linha quando passa, mas eu conto pra vocês que o tempo dela foi de 28 minutos e 15 segundos, 41 segundos atrás do que fez a Lic Noyen. Então, Noyen na primeira posição, Bredevold em segundo lugar e a Class caindo para a terceira colocação. Essa daí fez um contrarrelógio individual anteontem. Na etapa de domingo, chegada em Genebra, ficou escapada na parte final da corrida a Riane Marcos. É uma que deve tentar fazer a top aí para brigar pelas primeiras posições hoje. Com certeza, tem muita condição para isso. Já foi campeã dos Países Baixos algumas vezes de contrarrelógio. Tem uma irmã, que é a Femke Marcos, que corre pela Visma Lease a Bike. E a vai correr pela Visma, né? Vai correr pela Visma, né? Exato. Troca de equipe, né, pro ano que vem pra Visma Lease a Bike. E vai com certeza ser um dos nomes importantes aí hoje. Por enquanto, com o tempo da liderança
de 27 e 34 da Lieke Nooyen, o tempo limite para as atletas é 34 minutos e 28 segundos. Por enquanto, esse é o tempo. Claro que a tendência é que ele baixe e, portanto, o tempo limite também baixa. Riane Marcos largando, vamos fazer um intervalo, já voltamos com esse contrarrelógio individual, quarta etapa do Tour de France Fan, ESPN, a gente vive. Ela foi campeã mundial júnior em 2021 e 2022 na Estrada e 3 vezes campeã mundial de contrarrelógio. Ela foi campeã júnior em 2022 e campeã sub-23 em 2023 e 2025. Tem tanto bom, né, de título mundial no currículo. E, gente, só 21 anos, 22 anos é, assim, muito impressionante que a Zoe Baxter faz. Ela tem um perfil, ela é um pouco mais forte, né? Então ela vai ser um nome aí que talvez possa repetir uma coisa que o pai dela fez, icônica, que é vencer Paris-Roubaix. É um dos grandes sonhos dela, que ela fala muito claramente. E quem sabe um mundial um pouco mais plano. A gente tem visto os mundiais nos últimos anos. Ano passado foi muito para escalador, esse ano mistura um pouco de escalador com pancher. Ano que vem é um mundial mais duro, mais para escalador de novo. Mas daqui a 2 anos tem um mundial que pode deixar a Zoe Baxter animada na elite. Que é o Mundial de Abu Dhabi 2028. Exatamente. Eles não estavam construindo a montanha? Ou você não estava querendo deixar, então, né? Mas aí não, exatamente. Eles estavam fazendo a estrada na montanha para fazer o Mundial com subida para o Tadej Pogacar ganhar em Abu Dhabi, né? Nos Emirados Árabes Unidos. Eles fazem de tudo lá, né? Eles já fizeram estrada e montanha para testar bicicleta, para desenvolver bicicleta lá nos Emirados Árabes Unidos. Tem aquela ciclovia gigantesca que fizeram para ir de Abu Dhabi para Dubai agora. Não, as ciclovias de lá são fechadas totalmente para carro, assim, totalmente independentes, isoladas. Ali nos Emirados, ano passado eu fui para Dubai acompanhando a equipe de Santos, né, a equipe da Soul, na época, e para uma prova feminina. E a gente ficava treinando num lugar que também foi a competição, que era uma ciclovia de 86 quilômetros. 2 pistas, asfalto. Impecável, assim, a gente só vê asfalto tão bonito aqui no Brasil no dia que termina de inaugurar, porque no dia seguinte já não tá igual. E 86 quilômetros só para bike. Assim, iluminado. Hã? Tinha iluminação. E ainda tem iluminação, porque durante o verão deles, a maioria do pessoal treina na madrugada, né? 2, 1, 3 da manhã, por causa do calor insuportável. Que tal a Lieke Nooyen na chegada? Tá no trono aí agora. Essa daí é a Lotte Class, né? Primeiro. E a Nooyen, que é a campeã de estrada, né, da Visma Leisa Bike, fazendo o melhor tempo nesse contrarrelógio. Começou a pedalar aos 14 anos. E aí em 2019, em Yorkshire, ela foi medalha de bronze no Mundial Júnior de estrada. Competiu na Park Hotel Valkenburg, né, que é a atual Volker Wessels. A gente está vendo classificação provisória da primeira parcial, quer dizer, da chegada. Esse é o resultado da chegada. A Baxter ainda a caminho da primeira parcial. E a Lieke Nooyen depois foi para a Visma Leisa Bike, que ganhou algumas provas de classificação geral até já. Nesse ano, 3 vitórias, incluindo a vitória no Campeonato dos Países Baixos. Tinha recebido um comentário aqui do pessoal que está acompanhando com a gente esse contrarrelógio, falando que a atleta que largou na frente da Zoe Baxter, no caso a Miller, da San Michel, tinha shape de Gaia Realini. Não, ela é muito forte perto da Gaia Realini, é grandona. Gaia Realini sumiu, né? Deu uma sumida, assim. Ela correu esse ano, né, no Giro, mas ela vai ter que fazer alguma adaptação aí para a intensidade do ciclismo feminino atual. Ela é muito pequena e não tem prova que é só de subida, né? Assim, se sobe e desce, tem os dias ondulados, tem contrarrelógio e fica quase inviável você perder uma vaga num time que já é pequeno, são só 7 ciclistas, colocando uma ciclista que vai deixar teu time em dificuldade na maior parte do percurso. A Gaia fez a Vuelta esse ano, não foi nem Giro, foi a Vuelta. O melhor resultado dela, os 2 melhores foram as 2 últimas etapas. Ela foi 8ª em inglês para eles, foi o dia que a Vanne Breggen venceu, e depois 12ª no dia do Anguru, foi a última etapa, mas ela terminou em 31º lugar na classificação geral.
Ou seja, não consegue mais brigar, mesmo sendo uma exímia escaladora. Não dá pra brigar no GC porque perde muito tempo antes. E alguém que nem ela, um problema é a Lottie Kopeck largando. Ontem teve cãibra a Lottie Kopeck no final da perseguição, ficou com cãibra e aí não conseguiu mais fechar o gap. Ela tem uma técnica de pedalada muito... Ela tem um controle em cima da bike, uma postura, assim. É muito bonito ver a Lottie pedalando. Mas a gente vê que ela não tá só com uma postura boa. Ela aparentemente tá bem tranquila hoje. Tá passeando, realmente. E a Gaia Realini, uma ciclista que nem ela, no masculino e no feminino, alguém que seja muito leve, é um cara muito bom de subida, mas às vezes ele gasta tanta energia em reacelerações durante a prova, no pelotão, qualquer aceleradinha do pelotão ali que precisa subir a potência, já entra numa zona desconfortável por causa do tamanho da potência bruta que esse atleta tem, que quando entra na montanha tá desgastado. E foi o caso da Gaia, agora que você mencionou que era na Vuelta, a gente transmitiu a Vuelta aqui, estávamos eu e o Celso Anderson. O Celso adora a Gaia, né? Então ele ficou de olho todos os dias. E no dia da etapa do Angliru, o que foi o problema dela? Antes do Angliru, tinha uma outra subida. Era uma subida, uma descida técnica e o Angliru. E dali ela já se estraçalhou toda, porque foi uma subida de muita potência. As principais candidatas da GC já torceram o cabo ali, foi onde a Blassi também já conseguiu fazer um pouco de estrago. E aí na descida ela terminou de perder vantagem, e aí apesar de ter um Angliru, obviamente, duríssimo, ela já chega um pouco mais quebrada ali no pé e sem condição de fazer tanta coisa. Tem 2 vitórias na carreira, a Gaia Realini. Legal que as duas não foram chegadas ao alto. As duas foram no sprint. As duas foram no sprint? É, porque uma ela chegou escapada com a com a Amanda Spratt, troféu ouro em euro, que é uma prova na Itália, prova de um dia, que tinha 2 subidas e depois terminava no plano, e ela ganhou da Amanda Spratt sprintando. E a outra foi na volta da Espanha sprintando contra a Annemiek van Vleuten, que ficou até a dúvida de quem era a vencedora, declararam uma, depois foi a outra, que foi aquele dia que a Vollering parou para fazer xixi, teve o ataque da Van Vleuten, a Gaia foi chegada junto. ao alto. Não, era não, um sprint meio alto ali. Não, era embaixo, acho que era uma rampinha assim, mas não era subida. Não era escalada, mas não, era não. Não era um sprint plano não, aquele dia. Eu lembro da Vollering chegando depois, tentando tirar tempo ali. Não, é que teve Lagos de Covadonga depois. Não, Covadonga era montanha, ganhou, exato. Inclusive fez tanto sucesso essa etapa de Lagos de Covadonga, que também já apareceu na Vuelta masculina um par de vezes. Agora eles têm um desafio, um challenge Lagos de Covadonga, que se tornou uma prova anual e super tradicional por ali. Não, a chegada foi planinha. A chegada da Gaia contra a Van Vleuten foi planinha. Tinha subida antes, só que os últimos quilômetros eram um mês de bilhar. E aí, só que ela veio de roda o tempo todo. Foi a Van Vleuten puxando na frente, a Gaia Realini não saiu da roda e no sprint foi por nada que ela ganhou. É verdade. A gente provavelmente deve ter falado sobre o tanto que deve ser frustrante para alguém que fica o tempo inteiro na frente e perder dessa maneira. Tá aí Katrine Alerud, a campeã norueguesa de contrarrelógio, foi a última a largar aí. Companheira de equipe da Sigrid Hogseth. E é a líder para GC, na teoria, da UNOX. A Katrine Alerud tem 13% dos pontos que ela já conquistou na carreira, e pontos CI e tudo mais, conquistados em contrarrelógio. Exímia contrarrelogista. Outra candidata a GC acabou de largar, hein? Dominika Wlodarczyk, a polonesa, campeã polonesa de contrarrelógio, que compete pela UAE e é uma das 2 co-líderes, pelo menos no papel. Quase chegando no topo da subida, Zoe Baxter. Ou o rádio nas costas. Essa sobressalência aí nas costas é o rádio, né, que fica por baixo do macaquinho. 15h30 o tempo a ser batido na parcial. O tempo da Lieke Noyen. Baxter vai clipada, vai girando as pernas. Bem larga a subida. Tá ali na frente o pórtico. Tem 20 segundos daqui até lá. E a marcha, o tamanho da coroa que ela tá usando. Não economizou, não. Não economizou, não. A Zoe Baxter da Canons Run tem patrocínio da Red Bull. A gente
no capacete. E elas usam, obviamente, SRAM, né? O grupo da Canyon SRAM. Olha, vai passar bem perto do tempo da Lichtenauer. Mas 29 centésimos. Exato, só que agora é a parte que é melhor para ela, né? Então tem boas chances ainda de bater esse tempo da Neuer. Vamos ver como que ela desce, como que ela encara essa descida. E a diferença de coroas, né, de uma... quando são duas coroas na frente do grupo SRAM, normalmente é de 13 dentes. Então, 48,35, 50,37, 52,39. A Tota falou que nesses primeiros dias elas estavam usando 54,41, com um cassete 10,36 atrás. Para a etapa de hoje, a Marlen Reusser provavelmente ia de 60 dentes na frente. E aí elas vão usar uma coroa única. Então, 60 com 10,36, provavelmente a mesma relação que a Zoe Bäckstedt está usando nesse momento. Pratinho, né? Pratinho de sobremesa? 60, talvez até um prato normal. Dá pra servir uma pizza pequena. Individual. Zoe Bäckstedt, candidata à vitória hoje. E aí é pra se colocar de vez como uma das grandes contrarrelogistas da elite. Não só das categorias de base, tricampeã mundial na base, júnior uma vez, sub-23 duas vezes, e esse ano já brigou de igual para igual com a Marlen Reusser no Tour de Suisse. Curioso, porque ela tá sem caramanhola ali no suporte aerodinâmico que eles têm. Ou ela perdeu essa caramanhola ou não faz nenhum sentido esse suporte tá aí. Porque tá carregando peso sem a garrafa. Não, peso e ele tem um formato que sem a garrafa ele não gera benefício aerodinâmico. Se tivesse com a garrafa ali, sim. Mas sem a garrafa, não. Então, meio que não faz sentido. Provavelmente ela perdeu a caramanhola ou descartou em algum momento. Já usou e descartou. Aí a Kopeck... Ontem a Kopeck atacou faltando 76 quilômetros. E ficou no limbo. Foi tirando a diferença e estava muito perto e não conseguiu encostar. A Kopeck está usando uma bicicleta que é a Specialized Chief, uma bicicleta que não tem atualização há muitos anos. E aí no Tour de France masculino desse ano a gente viu o Remco Evenepoel usando um protótipo, com algumas pequenas alterações ali no garfo, na parte traseira, ainda não divulgado, ainda não lançado, esse que seria o protótipo. Remco, obviamente, foi contratado vitalício pela Specialized, exatamente porque falam que ele é muito bom nessa parte de co-desenvolvimento de produtos. E aí, por outro lado, a gente está vendo agora a Zoe Bäckstedt, que usa uma bicicleta da Canyon, né, nome principal da equipe, patrocinador principal da equipe, que se chama Speedmax, e que faz muito, muito sucesso entre os triatletas, mas não é exatamente a mesma bike, tá, pessoal? Isso acontece porque no triatlon há menos restrições em relação à geometria, em relação ao desenho da bicicleta, em relação até à posição do selim. Por exemplo, no contrarrelógio do ciclismo, a ponta do selim tem que ficar até 5 centímetros atrás do movimento central, né, do eixo dos pedais. No caso das atletas mais baixas, pode ficar no máximo até a linha do movimento central. E no triatlo a gente vê essa ponta do selim bem para frente, né, bem mais avançada, exatamente por falta desse tipo de limitação. Também tem mais componentes aerodinâmicos e principalmente um cuidado maior para ter mais espaço para transportar tralha, levar comida, levar bebida, porque os contrarrelógios de ciclismo tem aí entre 5, 6 km for um prólogo, 20 a 30 km se for uma prova de estrada. E no triatlo a gente está falando de provas de 90 ou 180 km, por exemplo. Christian Faulkner está no finalzinho, mas não vai bater o tempo. Vai ficar na terceira posição a Faulkner. 44 de média, 24 o tempo dela. E é 5 centímetros, mas o ciclismo nunca é simples, tudo, né? Nunca é simples. Se você é alto, pode. Se você é baixo, pode chegar um pouquinho para frente. Existem as exceções. Tem a posição do selim, que é 5 centímetros para trás do movimento central, e tem a posição do clipe do guidão, que a extensão dela varia se você tem até 1,80 de altura, de 1,80 para 1,90 e de 1,90 para cima. E olha que curioso, varia 10 centímetros, né, de 1,80 para 1,90 e 1,90 para cima, né? E a Gaia, que tem 1,5 m e tem que usar a mesma posição de quem tem 1,80 m. Então. É surreal isso, né? É uma regra feita pensando no masculino e não no feminino. Claramente. Assim como a largura do guidão, né? E essa questão do avanço do guidão tem limite. Só que você pode ter na bicicleta uma exceção. Ou no selim, ou no guidão.
Então a regra é X, só que um dos dois pode estar diferente. Então o selim, na verdade, ele pode estar acima do movimento central, pode estar no zero ali do movimento central, desde que o guidão esteja dentro da regra padrão. Ou então o selim tem que estar 5 centímetros para trás e você pode mudar o guidão se você quer deixar mais comprido, mais avançado. Desde que a ponta dele também não passe o eixo da roda, também tem essa outra limitação. E normalmente o que se faz é botar o selim para frente, né, mais perto do movimento central. Aí a Mônica Trinca, coronel da nível Lula Jacob, foi a 10ª colocada na etapa de ontem. Baita escaladora, ex-companheira de equipe da Tota Magalhães na Bipink Bonjoane até 2024. Quando a Tota foi para Mostar, ela veio para a Lívia Lula Jacob, mas pelo perfil de escaladora, né, ela desde então tem sido líder ou co-líder da Lívia. Pista em contrarrelógio, Antônia Niedermayer, multicampeã alemã e campeã mundial de categoria de base também na modalidade. Antônia Niedermayer, que a gente falou dela aqui outro dia, falando sobre o cavalo dela, o Hugo. A galope aí, a Niedermayer, começando esse contrarrelógio, tem que fazer para valer. Foi pódio no Giro de Itália desse ano, tá na briga pela classificação geral, também pela camisa branca daquele palácio ali, séculos 14 e 15. Tinha a residência do Duque de um lado, foi reconstruída no século 15. E do outro lado a residência do... E depois tornou a residência do governador da província a partir do século XVI. E aí tem... Hoje tem um museu de belas artes lá. Aí a Pauline passando gelo no punho. Mão e punho, hein? Então, e aí tem essa coisa de resfriar a temperatura. Lembra que a Ineos estava com a mão nas bacias de água no primeiro dia do Tour? A explicação científica é que não tem o gelo, porque o gelo pode gerar vasoconstrição. Faz sentido. O extremo oposto. Eles queriam a água fria e não o gelo. O Tom Pidcock, ele usou no Tour de France de mais de 1.000 euros. 1.000 euros, eu tinha visto $1.000, é isso, tá na mesa, né? Mas ele usou uma luva que passava água por dentro, água fria, ajudava a manter a temperatura baixa. E por que é na mão? Porque as mãos e os pés são os principais pontos para você regular a temperatura do corpo. Sabe aquela coisa do molhar? Molha o punho e a nuca para entrar na piscina? Então, a nuca nem tanto, a cabeça não, mas dá a sensação de refrescar quando você joga água na cabeça. Mas para regular mesmo, o mais importante, mão e pé. E tava usando aquelas luvas, o Pidcock. A empresa até que faz a luva fala que as mãos são como radiadores e que a troca de calor é 5 vezes maior do que em outras superfícies da pele no corpo. Faz todo sentido, né? E essa questão, inclusive, de água gelada versus gelo também faz muito sentido por causa dessa questão da vasorestrição. Inclusive, tem gente que acha que o gelo, a crioterapia por imersão, olha aí a chegada da Rayane Marcos, vai ficar bem acima do tempo do Mui. Sexto tempo para a ciclista da Lidl Trek, 44 de média. Então, a crioterapia por imersão tem uma temperatura ótima e não é quanto mais gelado, melhor, não. Normalmente, os estudos indicam que é entre 6 e 13 graus a temperatura ótima ali de imersão em água fria para recuperação pós-sessão, né? E aí a camisa amarela terminando o aquecimento dela. Sigrid Haugset. Tá muito estiloso esse coletinho laranja de gelo e esse capzinho amarelo da Inox. Niedermayer tá na estrada. Dominika Wlodarczyk, 5º tempo na primeira parcial. Muito uma forte. ciclista de geral que perdeu tempo por causa do tombo lá no primeiro dia. Ela acabou perdendo 37 segundos no primeiro dia, porque caiu na subida final, né? Teve um enrosco da Paternoster com a Reusser e sobrou para Wlodarczyk. Vamos ver quanto tempo ela recupera hoje no contrarrelógio. E aí depois ainda tem a Elisa Longoborghini e tem também a Paula Blasi, o trio da UAE. Vamos fazer um intervalo e na sequência teremos todas as favoritas largando nesse... Holmgren também não é ruim, mas acho que ficaria mais para essas duas. Paula Blasi levantando bastante a torcida, né, dos...
De volta, Fã de Esportes, quarta etapa do Tour de France Femmes. Primeira batalha pra valer pela camisa amarela. É um dia em que as atletas largam uma de cada vez. O tempo é registrado individualmente, não tem dinâmica de pelotão, é cada uma por si. Encarando hoje 21 quilômetros de percurso. Vento de 12 km por hora. Não é muito forte, mas é um fator que elas têm que levar em conta. Dá uma incomodada quando você está no esforço máximo em cima da bicicleta de contrarrelógio. Vai largar agora a líder da classificação de melhor atleta jovem, largando a camisa branca, a espanhola Paula Blasi. Vencedora da Volta da Espanha desse ano, também da Amstel Gold Race, que é a principal prova de um dia dos Países Baixos. Ela está com o mesmo tempo da Isabella Holmgren e da Antonia Niedermayer na classificação geral. Hoje, a gente deve ver diferença surgindo entre elas, a não ser que elas façam o mesmo tempo, aí vão continuar iguais. Mas mesmo assim ainda tem diferença de centésimos, né? Então vai critério de desempate hoje para essa camisa branca, mesmo que elas realmente empatem no fim do dia, entre aspas. Hoje é uma boa competição de camisa branca entre ela e principalmente a Antonia Niedermayer, né, que é excelente contrarrelogista. A Holmgren também não é ruim, mas acho que ficaria mais para essas duas. Paula Blasi levantando bastante a torcida, né, dos espanhóis. São muito apaixonados por ciclismo, então estão todos muito felizes com a notícia de que ela vai poder fazer força nesse contrarrelógio, apesar de que a gente ainda não viu ela se provando muito na modalidade, pelo menos não ao longo dessa temporada. Ela fez o campeonato espanhol de contrarrelógio, ela sofreu uma queda logo antes, fazendo um reconhecimento do percurso, que foi uma queda que inclusive fez com que ela não fizesse muitas outras coisas desde então até esse Tour de France. No campeonato de contrarrelógio da Espanha, ela ficou na quarta posição, a vencedora foi a Mireia Benito, e aí na sequência ela correu a prova de estrada, quer dizer, ela correria a prova de estrada, mas ela não largou em função das lesões desse campeonato de contrarrelógio. A Vuelta à Espanha, que ela venceu esse ano, não teve contrarrelógio individual também. E aquele forte que apareceu, que é diferente, ele é novo, ele foi construído entre 1877 e 1881. Depois até de um período de guerra, quando houve a formação da Alemanha. Então, uma construção mais recente, depois da derrota de 1870, né, quando as regiões de Alsácia e Lorena passaram para a Alemanha. Eles tinham medo de um novo conflito com a Alemanha, o que de fato aconteceu 2 vezes, décadas depois, e construíram aquele forte. Diana Van der Breggen na subida do dia, ela tem uma característica de girar bastante, inclusive por isso, né, no contrarrelógio, nas etapas de montanha da Vuelta à Espanha, que eram muito duras, ela optou por um cassete de mountain bike, usou um câmbio de mountain bike na parte traseira, com uma coroa one bike, a gente chama, né, uma coroa única, para ter bastante giro. Há quem diga que na etapa do Angliru ela perdeu um pouco de vantagem por isso, por causa daquela subida que tinha antes e a descida. Então talvez tenha faltado um pouquinho de relação de marchas ali para ela. A chegada da Zoe Baxter, dando um abraço. Fim de contrarrelógio é uma coisa assim que você tá vendo torto, né, Renando Couto? Já fez contrarrelógio valendo assim? Já, não é agradável. Campeonato brasileiro, né? Você já mandou bem em contrarrelógio. Não é agradável, não. Você nunca termina feliz no contrarrelógio, a não ser que você ganhe. Como eu não ganhei, eu nunca terminei feliz. Eu acho que você termina feliz porque acaba. Não, porque você tá tão morto que não termina feliz. É legal, eu gosto de fazer contrarrelógio, acho que é um negócio legal, mas é muito sofrido na hora ali, é treta o negócio. Puck Pieterse, 18 pontos, é a pontuação dela na classificação de montanha, largando com a camisa de bolinhas, a ciclista da Fênix Premier Tech. Esse capacete da Giro é feio, mas esse pintado da Max do capacete da Pauline Ferrand-Prévot ficou particularmente horroroso, hein? Você não gostou mesmo desse aí, né? Não. Eu devo dizer que ela no pelotão usando o azulzinho eu tô amando, porque tá muito fácil da gente reconhecer. Agora, esse capacete de contrarrelógio da Giro, eu não sei como descrever isso. Tem um cartunista que faz uns bonequinhos animados assim do pelotão, fica muito legal. E quando é contrarrelógio que ele coloca esse, dá pra gente ter uma noção da desproporção do tamanho do capacete pro resto do conjunto. Olha aí, campeã mundial vai pra largada agora, Marlen Reusser. Da equipe Movistar, ciclista suíça, campeã mundial de contrarrelógio em 2025.
Lá vai ela, com a camisa arco-íris, Marlen Reusser, de olho na camisa amarela. 2 minutos e 10 segundos a vantagem da Sigrid Haugstedt em relação a Marlen Reusser. Ano passado, Campeonato Mundial, a Haugstedt fez o contrarrelógio, terminou 3 minutos e 15 atrás da Reusser. Era um percurso mais longo, de 31 quilômetros. Hoje são 21 quilômetros, então na proporção tá ali, Aninha, tá justo. Se elas fizerem a mesma coisa do ano passado, vai ser por muito pouco ali que uma ou outra vai ficar com a camisa amarela. Com certeza. A Marlen Reusser é uma grande especialista. A gente pode dizer que talvez seja o que o Remco é no contrarrelógio no masculino, ela é no feminino. Atual campeã suíça, europeia, mundial. É realmente um dos nomes muito difíceis de bater na modalidade. A última vez que ela perdeu um contrarrelógio foi esse ano mesmo, para Anna van der Breggen no contrarrelógio individual do Giro de Itália. Era um contrarrelógio com subida e a Van der Breggen teve uma performance totalmente fora da curva. Bateu a Marlen por 1 minuto. Então, acho que esses são os 2 grandes nomes aí pra gente ficar de olho no dia, na teoria, né, gente? No papel. Mas a Reusser voltou a ter essa grande fase de contrarrelógio depois de um campeonato mundial de 2024, que aconteceu na Suíça, em casa. Tinha muita pressão para ela vencer aquele contrarrelógio e ela simplesmente pifou. Parou a prova, tava andando forte e do nada encostou, parou na beira da estrada e teve um ataque de pânico ali, começou a chorar, enfim, abandonou a prova. Foi um momento muito marcante ali na carreira da Reusser. E aí no ano passado ela veio para Movistar, ela assumiu a posição de líder e ela voltou a ter uma grande fase, tanto na estrada quanto nas provas individuais aí contra o relógio. Partiu a número 1, partiu a campeã do Tour de France 2025. Mas ano passado não teve contrarrelógio. Ano passado o Tour foi decidido nas montanhas. Esse ano a Paulinha vinha treinando 2 a 3 vezes por semana com a bicicleta de contrarrelógio para se acostumar com a posição. E eu, de bater o olho, tô até achando ela bem alta ali na bicicleta de contrarrelógio. Vamos ver como que ela se sai hoje, se ela ganha tempo, se ela perde tempo. Como que vai ficar a classificação geral? O dia ideal para ela dentro desse Tour de France é a sexta-feira, é a etapa do Mont Ventoux. Hoje é um dia que a expectativa é que ela largue para se defender. Linha de chegada para a polonesa Dominika Wlodarczyk, perdendo tempo na segunda parte. Perdendo bastante tempo, tomando 1 minuto e 17 aí para Neuer. Mais importante do que isso, vamos ver como vem Paula Blassi, porque o que é toda a discussão, por que estão dando tanta corda para essa discussão da Paula Blassi ser a gregária? Porque a Wlodarczyk é uma das líderes da UAE por ter sido 4ª colocada no ano passado, por ter vencido 2 etapas da Etruria, mas até agora, neste Tour de France Femmes, ela não entregou e hoje no contrarrelógio, que tinha uma expectativa por ser campeã nacional, vamos ver como é a performance dela em comparação com Elisa Longo Borghini e com Paula Blassi. Talvez a gente tenha mudanças estratégicas acontecendo depois da etapa de hoje dentro do time da UAE Limado. Van der Breggen não foi bem na primeira parte. 12º tempo, 16:08. Bom, neste momento eu vejo a SD Works dando adeus à classificação geral. Era onde eu esperava que ela fosse fazer mais diferença. Então, contra-relógio um pouco atípico aí para Van der Breggen. Mas ela sofreu ontem, né, Renan? Daqueles ataques consecutivos que aconteceram. Aí a Puck Pieterse indo para a largada agora, camisa de bolinhas. A parte de baixo do Bertelli vermelho, gostei. O Valentin Paré-Pointer usou o Bertelli preto. Gosto também. No Tour masculino, em vez de usar tudo de bolinhas. E aí a Paulinha deu uma declaração sobre as cirurgias que ela já fez na artéria ilíaca. Que essa lesão, esse problema que ela teve e que precisou fazer 2 cirurgias, ela sentia dor na posição de contrarrelógio. Então que um dos desafios esse ano foi que ela ficasse na bicicleta sabendo que ela tem essa artéria fragilizada. A endofibrose da artéria ilíaca é uma lesão de ciclistas por essa compressão constante da artéria que acontece ali na flexão de quadril. E uma das coisas que alivia essa compressão, que faz muita diferença, são os pés de velas menores, que entraram em voga no ciclismo nos últimos anos.
Curiosamente, a Polini ainda usa pé de vela compridão. Ela usa um pé de vela 170, pro tamanho dela é bastante. Não sei se ela já mudou, inclusive nesse processo a gente não tem ainda um setup da bicicleta dela para esse contra-relógio de hoje, nada divulgado nas mídias que estão em loco lá no Tour de France Femme. Se ela de repente mudou isso para um 165, um 60, talvez até menor, teria muito espaço para isso, pelo tamanho dela. Mas é curioso pensar que uma atleta que tem esse problema ainda não tenha feito essa transição para um pé de vela um pouco menor. E ela é a prova viva de que quando alguém é muito bom no que faz, a gente não copia, porque a gente não sabe se ele é bom porque faz aquilo ou apesar do que ele faz. Ela pedala com o joelho aberto, mexe inteira em cima do selim. Braço aberto. Posição tronco alto no contrarrelógio, o pé de vela comprido e vai pedalar com ela. Outra que quer se defender hoje, quer salvar o dia hoje, Cássia Niewiadoma. A vencedora do Tour de France de 2024, o contrarrelógio não é a especialidade dela. Lá vai a polonesa. E agora tá Cássia mesmo, né? Porque o nome dela é Catarina. Mas Cássia é o apelido. E nesse ano tá Cássia Niewiadoma Fine aparecendo no GC, no gráfico e na transmissão para todo mundo. Queremos Tota, ao invés de Ana Vitória. Vieira, Gouveia e todos os nomes de uma família portuguesa. A Cássia Niewiadoma tá partindo e a Reusser, a gente vendo a Reusser ali, ia falar, né, completando o assunto de quando ela teve essa pane mental no Mundial na Suíça, em 2024. A Reusser foi mais um exemplo ali de alguém que é especialista em contrarrelógio, e a Niedermayer, 16º tempo para Niedermayer na parcial, também não é o melhor tempo do mundo. E agora a gente está vendo a projeção da Isabella Holmgren aparecendo na tela. A Holmgren ainda não passou, ainda vai passar por lá. Mas quem é especialista em contrarrelógio, quer ganhar mundial de contrarrelógio, boa parte deles, vamos falar todos porque sempre tem exceções, mas eles são muito detalhistas, muito perfeccionistas. E isso gera, dependendo da pessoa, acaba gerando muito estresse também. Muita pressão e essa busca pela perfeição, cada detalhe, e às vezes qualquer coisinha que não sai como a pessoa quer, ela já não consegue performar. Olha, para quem amador às vezes não quer usar espaçador no guidão, dá uma olhada nesse, não dá nem para chamar isso de espaçador, né? Porque obviamente é um cockpit integrado, feito sob medida para ela, mas é praticamente um garfo a mais ali. Ela tem uma espiga de milho inteira embaixo do apoio de braço dela, uma coisa impressionante. Se ela colocar a mão no guidão agora, ela não vai mudar nada na altura das costas. Tá me lembrando, por ser da mesma equipe, mas ele usava até mais baixo, não com tantos espaçadores, mas um pouquinho a posição do Sepp Kuss na bicicleta de contrarrelógio, que comparado com os outros ele fica mais alto, mas até as fotos que eu cacei aqui pra mostrar pra mim, ele não tá tão alto não quanto a Polini. Ela tá em pé, ela tá praticamente andando numa bicicleta road, é uma posição... sem querer julgar, porque ela é uma das melhores do mundo, gente, mas biomecanicamente / aerodinamicamente falando, tá horroroso isso. E esse capacete tá mais atrapalhando do que ajudando ela, porque ele tá ficando em pé. Ela não consegue ficar numa posição juntando as escápulas ali, encolhendo o pescoço, que é a posição ideal para um contrarrelógio, que deixa... Olha aí, isso a gente consegue ver. Essa é uma aula de posicionamento no contrarrelógio. Não só as costas basicamente paralelas ao chão, talvez até negativadas em relação ao chão, e as mas ela dela fecha as exatamente, por isso ela tá tão inclinada que aparece até ali os processos espinhosos dela. Ela não só se fecha inteira, a gente vê os cotovelos muito juntos, os braços, os ombros todos fechadinhos, ela fecha bastante isso e traz o pescoço para dentro de uma forma que o capacete fica quase um prolongamento das costas, quer dizer, as costas viram um prolongamento do capacete. E aí faz sentido você ter esse capacete gota ou principalmente prolongado à frente, como é o caso do capacete da Visma Lease, das equipes que usam o capacete da Giro, né? Pra Polini, acho que esse capacetão tá fazendo mais prejuízo do que benefício. E tem algumas equipes, a Trek, por exemplo, a Trek ela não tem um patrocínio de capacete e a Trek escolhe, no masculino e no feminino, qual capacete fica melhor aerodinamicamente para cada atleta, de marcas diferentes. A Giro tem um capacete, a Canyon SRAM usa a mesma marca de capacete da Visma Lease Bike, mas a Cássia tá usando um capacete diferente. Ou seja, pensado para a posição dela, porque é eficiente para ela e não necessariamente porque
é o mais aerodinâmico no túnel de vento, sozinho. E na Visma todo mundo usa aquele capacete. Usa. Cedrinho Quebal larga. Teve até alguém que me mandou pergunta, Ninha. Capacete no feminino tem adaptação por causa de cabelo, por causa de tamanho? É a mesma coisa? Me mandaram essa também. Não tem nenhuma adaptação. O que acontece é que aquele pedacinho atrás, a aranha do capacete, que a gente tem a regulagem, normalmente ou é de fechar, ou é um boazinho. Em cima dele tem um buraquinho. E aí a gente, mulher, passa o cabelo ali pelo meio daquele buraquinho e depois de passar o capacete por ali, coloca um rabo, um coque, uma trança, o que for. Então, a gente não coloca abaixo dele, a gente passa pelo meio e usa esse espacinho ali pra prender. Mas quem tem cabelo muito comprido é um problema. E sabe uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, Renan? Porque é aquela coisa, né? Quando não impacta a gente às vezes não pensa. Quem tem cabelo volumoso. E aí algumas empresas agora começaram a desenvolver capacetes específicos para quem tem o cabelo black power ou para quem tem tranças. Porque esses sim são mais impactados, né, do que, por exemplo, quem só tem o cabelo comprido, né? Mas é alguma coisa que a indústria finalmente está começando a prestar atenção, que a gente tem uma demografia muito mais ampla dentro do ciclismo. Van der Breggen está na segunda metade do contrarrelógio. Fez o 12º tempo na primeira parcial, na subida. Vamos ver na descida. Ela ganhou no giro a crono escalada. Era um contrarrelógio só em subida. Era uma subida mais longa do que essa de hoje. Mas curioso ela ter perdido tanto tempo hoje na primeira parte. Mas não foi grande coisa o tempo dela. Ela foi 38 segundos mais lenta que a Lieke Noyen. E a Reusser, nossa, quase que o cara ficou na frente da Reusser ali. A Reusser fazendo a curva clipada, ficando o máximo possível na posição aerodinâmica. Hoje é o dia que ela tá de olho. Hoje é o dia que ela tá esperando há meses, desde que saiu a rota do Tour de France Femmes. E como é diferente, e tem a ver com o que você estava falando agora, com Mariana Vos, que é top 5 da classificação geral aí, sprinter que faz de tudo, né? Incrivelmente ela tá no top 5, mas é porque ela pegou bônus de tempo 2 dias seguidos. Não, e não só por isso, mas ela esteve entre as primeiras ali nas etapas de sprint, que eram óbvios, e ela passa a subida. Então ontem ela foi terceira colocada na etapa, né? Então, saiu na fuga. E no primeiro dia ela disse que faltou perna naquele sprint em subida, quando a Lorena Wibbes ainda aguentou se manter nas primeiras posições. E a Paula Blassi tá vindo para fazer a primeira parcial. O tempo da Vlodarczyk na primeira parcial foi 10 segundos mais lento que da Noyen. A Blassi tá perdendo 32 segundos. A Vlodarczyk, a segunda parte não foi grande coisa, só que ela foi 22 segundos mais rápida que a Blassi. Agora vamos ver a descida, porque a Vlodarczyk perdeu muito tempo na segunda parte também. Mas imagina, de 10 segundos que ela tinha sido pior do que a Noyen, ela chegou mais de 1 minuto e 10, né? Vamos ver quanto a Blassi se vira melhor nessa segunda parte, mas a princípio uma diferença bem significativa da Dominica para a Paula nesse momento. E eu ia falando da Marlene, né? Como muda o ambiente, como muda a percepção que você tá, a sua autoconfiança, né? Naquele Mundial da Suíça, essa expectativa de tipo, vou correr um Mundial em casa, que eu posso ser campeã mundial em casa, foi um momento de quebrar ela. E depois disso, todo o trabalho que ela fez, que eu tenho certeza que teve trabalho de psicólogo, trabalho físico, trabalho até mudança de compositor corporal, ela perdeu muito peso em 2025, mudou um pouco o tipo físico dela para ser líder de GC e não mais a super gregária que ela era da Demi Vollering dentro da SD Works. E tudo isso deu um shift nela ali. Esse ambiente da Movistar, ela tem uma moral absurda com o staff, com as ciclistas, com a diretoria. Eu vi uma passagem ano passado, Renan, da Marlene, na Vuelta à Espanha, né? Eu tava em loco lá, fazendo uma cobertura. E um dia a Marlene chegou e perguntou para um staff da equipe, falou assim, esse rádio tá muito grande, ele não é o mesmo do masculino. Aí o staff respondeu para ela, não, ele é um pouco maior mesmo, mas eu vou arrumar um do pequeno para você. Ela, para mim não, para todas. Então ela tem uma postura de liderança ali com a equipe que é muito diferente, né? E nem toda líder tem essa visão. E tudo isso, no final, acho que se soma para um dia como hoje, que tá todo mundo com a expectativa de que ela possa ir bem. E não só uma expectativa de pressão, mas de torcida. Olha aí, Van der Breggen chegando. Vai ficar um minuto acima do tempo da Lieke Noyen. Van der Breggen, que já foi campeã mundial de contrarrelógio em 2020, várias vezes foi ao pódio também. Passa 1 minuto e 5 acima do que fez a Lieke Noyen. 1 minuto e 5 acima a Van der Breggen. Kim Lecourt tá aí. Tá com a bacia de água na frente dela.
É importante, né? Manter a temperatura do corpo baixa, ainda mais no calor que tem feito na França. Olha aí a Marlen Reusser chegando na parcial, a campeã mundial chegando na parcial. 15h30 o tempo a ser batido. 19 segundos abaixo. 19 segundos abaixo a Marlen Reusser. Agora começa a brincadeira de verdade, lembrando que a última a largar hoje é a Sigrid Hogseth, que está com a camisa amarela. Sigrid Hogseth tem 2:2 de vantagem na classificação geral para a Kim Lecour. E a Reusser está um pouquinho mais atrás. Mas, se a Reusser for mais de 2 minutos e 15 melhor do que a Sigrid Hogseth, ela fica de camisa amarela no final do dia, que era o grande objetivo dela e da Movistar para esse começo de Tour de France Femme. Pauline Ferrand-Prévot agora na subida e Demi Vollering se preparando para a largada. 4, 3, 2, 1, top! Partiu Demi Vollering, partiu a campeã do Tour de France de 2023, segunda colocada em 22, 24 e 25. Mesma bicicleta que a Anna van der Breggen. Com caramanhola. Com caramanhola aero. Que é para ajudar no ganho aerodinâmico também, na performance da bicicleta, a manter a velocidade mais alta. Elas vão ficar menos de meia hora fazendo esforço, né? Então, assim, é claro que num dia de muito calor como hoje, como elas começam subindo, às vezes até elas de fato usam a água. Mas muitas vezes, Renan, você sabe disso, né? Mas o nosso público talvez não saiba, eles colocam um dedo de água dentro da caramanhola para não aumentar o peso, mas porque tem que ter, ela não pode ser usada como recurso aerodinâmico exclusivamente. A regra tem que ter metade da garrafa. Coloca metade então e descarta. Mas usam para o recurso aerodinâmico, só tem que dar uma disfarçada colocando um pouquinho de água ali dentro. Não pode estar vazia, porque ela tá lá para você se hidratar. Se ela tá vazia, você não tá usando ela para se hidratar. Então essa é a lógica da regra, que nem a história do top das mulheres e da roupa. Cadê tá a fiscal aí, fiscalizando? Não, eu espero que a gente não veja, espero que ela esteja num lugar reservado. Mas a UCI avisou as equipes ontem que, além da inspeção das bikes, iam fazer a inspeção dos equipamentos todos, incluindo as roupas. E a notícia é que algumas equipes estavam acusando outras de usarem, que as mulheres usassem tops mais reforçados com enchimento para aumentar a área do peito, e isso gera um ganho aerodinâmico, porque você vai usar isso daí como uma superfície que vai tirar o ar das coxas. A parte das coxas é uma área que tem um impacto aerodinâmico grande, até pelo movimento que a perna está fazendo. A gente já viu em triatlo e também em outros contrarrelógios no masculino, a gente usando até garrafa na frente para fazer essa mesma coisa. As mulheres, algumas naturalmente têm isso, outras estavam usando esse top com enchimento. Então a UCI disse que reforçaria a checagem dos uniformes. Partindo aqui em Lecour, da segunda colocada na classificação geral. Vamos chegando perto do final aí deste contrarrelógio. Aí a Pauline agora na subida. Olha como perde muito tempo já na parcial intermediária, hein? De fato não é o ponto forte dela, mas 1 minuto e 12 para a Reusser. Pelo menos na subida ela devia estar um pouquinho mais próxima, hein? Tempo bem perto do da Paula Blassi. Pauline Ferrand-Prévot ficando mais ou menos na mesma prateleira da Paula Blassi nesse momento. Será que é por isso que ela não foi para o campeonato francês? Para esconder o jogo de que, na verdade, ela não ia sair tão bem? Isso faz sentido, né? Claro que você não quer mostrar suas deficiências antes da hora, com certeza. Você não quer avisar para todo mundo que não, aquele dia não vai ser. Fica tranquilo, aqui eu vou perder tempo. Marlen Reusser, 15:10 na parcial, Pauline Ferrand-Prévot, 16:31. É uma diferença gigantesca. E depois ainda tem 11 km e 300 até a linha de chegada. A parcial está na subida, está com mais da metade do tempo do percurso, do tempo de prova, mas está com menos da metade da distância do percurso. E replay nunca é coisa boa, nunca é coisa boa. Marlen Reusser, pés paralelos, entrando na curva, deita a bike. Do outro lado tem o quê? Tem uma curva executada aproveitando cada centímetro de estrada. Com emoção, mas com muito controle, né? A gente não viu ela saindo, rabiando, ficando tenso ali. Sigrid Hogseth, a norueguesa, primeira norueguesa da história a vestir a camisa amarela do Tour de France, já larga com um sorriso no rosto. Aliás,
larga com problema para se equilibrar ali. Segura ela, gente. Gente, eu acho que eles podiam dar uma melhoradinha na pessoa da partida, hein? Não por nada não, mas ela teve problema com várias ciclistas ali, né? E isso é fundamental, ó. Você tá seguro, tá com os pés paralelos, pronto para largar. É muito fundamental para uma boa partida. Até a roda com detalhe amarelo na bicicleta dela, estavam preparados na UNOX. Sigrid Hogshead partindo como líder desse Tour de France, 2:10 a vantagem para Marlen Reusser, que está voando, que já fez o melhor tempo na parcial, e a Hogshead vai receber essas parciais ao longo do percurso. A equipe vai falar para ela se ela está ou não perto de manter a camisa amarela que ela conquistou com a vitória de ontem. Ontem foram 88 quilômetros sozinha, hoje mais 21 quilômetros para a norueguesa. A primeira mulher, camisa amarela. No masculino foram 3 homens que usaram a camisa amarela. O Thor Hushovd, que hoje é o chefão da equipe UNOX, é o general manager da equipe UNOX. Alexander Kristoff, que venceu a primeira etapa do Tour de France de 2020 em Nice. E também o Thorsten Tren, que usou por 2 dias a camisa amarela no Tour de France desse ano. Demi Vollering na tela, uma das melhores contrarrelogistas entre as mulheres. Aí Puck Pieterse agora passando muito perto da meta de montanha. Ela também pode, apesar de estar vestindo a camisa de bolinhas, ela provavelmente vai tirar o pé hoje, vai fazer uma prova mais tranquila. A etapa de amanhã é uma etapa muito boa para ela tentar uma vitória. E se ela tem não muito veio, perfil dela. Ela ainda estava bem colocada na geral, mas hoje é o dia para ela mostrar para todo mundo: eu não vou brigar pela geral mesmo. Ela disse que queria ganhar uma etapa no Tour de France e não que estava na forma física para brigar pela classificação geral. E os próximos 2 dias são perfeitos para ela tentar ganhar uma etapa, são bem a cara dela, assim. Quebra-canela. Pauline Ferrand. Cássia Nivadoma, ó, tempo curioso pra gente acompanhar agora. Não é a especialidade dela, mas tá fazendo um bom contrarrelógio, minimizando perdas aí, hein? Minimizando perdas, Cássia Nivadoma, ela pôs muita dedicação nesse contrarrelógio aí, porque realmente é um ponto de dificuldade para ela. 7º tempo na parcial. Bom, isso é uma performance muito boa pro que se esperava da Cássia. Diferente do que a gente viu da Pauline, diferente do que a gente viu da Wlodarczyk. A Wlodarczyk, teoricamente, tinha que andar melhor do que a Cássia ali. Não foi o caso. Excelente essa primeira parcial da Cássia Nivadoma. E a Van der Breggen, a gente falou que ela não fez um grande tempo, porque ela perdeu muito tempo para a Lieke Nooyen, e a Van der Breggen é uma que tinha capacidade de brigar pela vitória na etapa, né, Aninha? Ou pelo menos essa expectativa a gente olhando daqui. Mas ela tá com o 8º tempo por enquanto. Então não é que ela tá tão longe assim das primeiras posições. Não é que tá mal, só não tá tão bem quanto a gente esperava. E aí vamos ver, porque agora estão vindo as que vão brigar pela camisa amarela. Vamos ver, na comparação com essas outras mulheres, como que vai ser o desempenho da Van der Breggen. Longo Borghini tá aí, Elisa Longo Borghini da UAE. Vamos ficar de olho também no que faz a italiana. Ela vai passar agora pelo ponto intermediário. Olha que legal, e Célia Lemuel, a campeã francesa, chegou a fazer o melhor tempo no começo desse contrarrelógio, depois já foi superada por outras ciclistas. A Elisa Longo Borghini vai passar na parcial a qualquer instante. Boa parcial, hein? Relógio, ela tá com o 2º tempo, 4º tempo. 18:31. O tempo da Elisa Longo Borghini, 21 segundos acima do que fez a Reusser, mais rápida do que a Catarina Niewiadoma. Excelente parcial dela. A 5ª colocada nessa parcial foi a Kirsten Faulkner, americana, que depois acabou perdendo bastante tempo. A Misha Bradwell também passou bem aí, perdeu muito tempo. Então, tem 2 coisas. Tem gente que até passou muito bem, gastou uns cartuchos ali e depois perdeu muito tempo no final. A Longo Borghini desce bem e pode fazer diferente. Olha aí. A Reusser, nessa descida, a gente viu isso com outras, ela não tá confortável de descer com a mão no clipe do guidão. Esse pedaço aí, elas estão passando de 80 km por hora, é o trechinho mais íngreme da subida, e tem oscilações no asfalto. Olha como a gente vê como sobe e desce ali. Numa dessas você vai lançado se você não tá com bastante posição de apoio. Paula Blasi chegando, hein? Blasi na chegada, vamos ver o tempo da espanhola, camisa branca. A Holmgren na briga com ela fez 29:30, a Niedermayer 29:05. Ela faz 28:34. 28:34 de quem briga pela camisa branca. A mais rápida, a Paula Blasi, foi 5 segundos mais rápida que a Anna Van der Breggen. E bastante mais rápida que a Dominika Wlodarczyk, hein? Que é a questão interna ali.
já estava na frente da Vlodart, que perdeu tempo no primeiro dia, porque sofreu uma queda, perdeu 37 segundos na primeira etapa. E 18 segundos mais rápida que a Vlodart, sendo que ela tinha passado bem acima na metade. A Vlodart, ela perdeu muito tempo na descida. Não sei se aconteceu alguma coisa com ela, mas não apareceu essa informação ainda. Só que a polonesa perdeu muito tempo na segunda metade do contrarrelógio. E aí a Blasi 18 segundos à frente da Vlodart nesse contrarrelógio. E a Vlodart já estava com 2,47 de prejuízo. Depois da etapa de ontem. E a Blasi estava com 2,10, né? A Blasi estava com 2,18. Então elas estavam com 29 segundos de diferença. Mais 18, 47. Tá indo para uma vantagem grande que no Mont Ventoux isso daí muda. Mas assim, a Blasi ganhou a volta da Espanha na etapa do Angliru. Eu ia falar, muda, mas no caso muda para a Blasi, né? Na verdade blika ou triplica isso aí. Então, se na etapa de contrarrelógio, que teoricamente a Vlodart tinha mais, se nas primeiras etapas que a Blasi estava trabalhando, a Vlodart perdeu tempo, esses 47 segundos aí podem gerar alguma mudança estratégica. E a Blasi tá ficando mais líder da camisa branca, porque ela ganha 31 segundos para Niedermayer e ganha quase 1 minuto para Isabella Holmgren. Quase 1 minuto para Isabella Holmgren. Aqui é outra coisa que eu tava vendo, é que a Mavi Garcia, 30 e 17 o tempo dela, ela ainda estava entre as melhores da geral, mas perdendo tempo. E olha só a projeção, 2 minutos. A projeção é de que a Pauline está perdendo 2 minutos para Marlen Reusser. É tempo muita que ela coisa, consegue hein? recuperar nas montanhas depois? A Marlen Reusser estava de olho nesse contrarrelógio para buscar a vitória na etapa, e ela já ganhou um contrarrelógio antes no Tour de France Femmes em 2023, e também para pegar a camisa amarela. É o planejamento de uma temporada inteira da Movistar sendo executado hoje. E a Marlen Reusser na expectativa de assumir a liderança do Tour de France Femmes. A Lieke Noyen voou na segunda parte. O tempo da Lieke Noyen na descida é muito bom. Será que a Reusser bate? Está nos últimos metros, 50 metros, vem para a linha por muito pouco. Por 4 segundos apenas. Mas a Marlen Reusser no topo, é Marlen Reusser na primeira posição. A frustração da Lieke Noyen. Ai, a coitada. campeã mundial ganhou de você, Lieke Noyen. Marlen Reusser na primeira posição. Deu até dó dessa cara de choro da Lieke Noyen, mas ao mesmo tempo, que performance fantástica. 4 segundos sobre o tempo da campeã mundial é muita coisa. Mas foi um tempo fantástico, a gente não esperava que a Lieke Noyen fosse uma dessas primeiras ali. Antes da prova até estava um grupo de amigos ali falando, né, quem vai ficar, como vai ser o pódio. Aí eu falei, pode colocar aí, Suíça primeiro, Países Baixos em segundo e terceiro, mas eu não sei se vai ser a Vollering em segundo. Achava que não, vamos ver. Daqui a pouco a gente vai ter parcial da Vollering também para comparar. Agora, eu não apostaria que seria a Noyen em uma dessas também. Então é Marlen Reusser na primeira posição, Demi Vollering está na tela, ainda não passou pela primeira parcial. A Cédric Kerbaol passou lá com o 9º tempo, 15:44, o tempo da Reusser foi 15:10. Era a segunda parte da Lieke Noyen, assim, foi muito mais rápida que a de todo mundo. A Vollering também está ganhando tempo em relação a Pauline Ferrand-Prévot. Na projeção, 30 segundos. Mas olha a expressão de sofrimento da Vollering. O contrarrelógio é para dar o esforço máximo, é para andar no limite. Parece estar sofrendo bastante a Vollering, para quem ainda tem 12 quilômetros de percurso pela frente. Vamos ver lá no final qual será o tempo dela. E a Pauline Ferrand-Prévot vai ser a próxima a cruzar a linha de chegada. Eu ainda estou em choque com essa posição da Pauline Ferrand-Prévot. Sério, isso aí é trabalho para diretor de performance. Tá muito em pé. Esse capacete tem uma bandeira, ela tá carregando um muro na testa dela. Tá. É inacreditável, assim. Porque tudo bem, se você tem um ciclista que não tem uma boa posição no contrarrelógio, você vai minimizar a perda.
sabe? E o capacete é uma das formas de você minimizar. Eu acho que talvez ela tivesse mais eficiente com o capacete aero hold aí que elas estão usando nas etapas do que com essa bandeira que ela tá carregando. Eu tô pensando um grande absurdo aqui na minha cabeça que eu vou até falar. Eu tô me perguntando se ela não estaria melhor numa bicicleta de estrada. Não duvido. De mountain bike eu acho que ela devia estar mais aero do que isso aí. Impressionante. Não, mas de verdade. Porque não tá... Não tá confortável pra ela não tá eficiente ali naquela posição. É uma coisa muito impressionante, mas é notório. Pra alguém do calibre dela, isso é muito, muito impressionante mesmo. E ela levanta a cabeça pra enxergar, né? Sempre que ela levanta, quando ela abaixa a cabeça até fica um pouquinho melhor. Mas quando ela levanta tá muito ruim a posição dela com o capacete. Não é o dia da Pauline Ferrand-Prévot. Tava todo mundo querendo descobrir o que aconteceria hoje, quanto tempo ela perderia. E ela tá perdendo bastante tempo. Isso daqui é o relógio. A Reusser fez 27h30. A Pauline Ferrand-Prévot já tá 1 minuto e meio acima. E ainda falta essa curva aí da frente, ó, pra direita. E ainda faltam 500 metros. Ela vai perder 2 minutos e meio. Numa prova de uma semana... Numa prova de 9 etapas, é difícil reverter 2 minutos e meio, tendo só uma etapa de alta montanha com chegada ao alto no Mont Ventoux. A etapa de domingo também é uma etapa cheia de pegadinhas, uma etapa traiçoeira, uma etapa bem explosiva, mais explosiva de escalada. Pode acontecer de tudo no domingo, mas a Pauline Ferrand-Prévot vai largar muito atrás dessa briga. Como a gente gosta de falar no automobilismo, vai ter que fazer uma corrida de recuperação daqui pra frente, a atual campeã. Ela perde 2:13 na linha de chegada em relação a Marlen Reusser, que é a líder virtual da etapa. E vamos ver quanto tempo ela vai perder para as outras também, para Vollering, para Kasten Viadoma. Mas a Reusser com uma vantagem grande, ela pode sim se defender nas montanhas. Aliás, falando em Movistar, falando em Marlen Reusser, chegou o vídeo da Tota, a brasileira, que já fez o contrarrelógio hoje. Ela fez só levando para casa a bicicleta, né? Só no coffee ride dela, guardando as pernas para trabalhar, para ajudar a equipe amanhã, para ajudar possivelmente a defender a camisa amarela amanhã. Vamos ver o que a Tota conta pra gente sobre esse contrarrelógio. Fala pessoal, crono finalizado aqui, dia tranquilo para mim. Agora na expectativa para Marlen, que tá na pista agora. Não é uma crono técnica, no final das contas a primeira parte faz muita diferença, né? Que tem a subida de 2,5 km, que é bem durinha, até porque tá um calor infernal. O vento tá a favor, isso não ajuda muito a Marlen, mas enfim, vamos estar aqui na torcida e torcem aí com a gente. A torcida da Tota foi forte, né? Porque deu bom já pra Marlen Reusser, a Marlen Reusser com o melhor tempo. A Vollering passou na parcial com o quinto tempo, 15:33, 23 segundos atrás da Reusser. 23 segundos atrás da Reusser. Reusser 27:30. 27:30, um grande tempo da Reusser. A Pauline 29:43. Foi o tempo dela. Mais lenta também que a Blasi, que a Van der Breggen, que a Niedermayer, que a Holmgren. E a gente está vendo agora o helicóptero acompanhando a Cédrine Kerbaol, que fez o 10º tempo, por enquanto o 10º melhor tempo na parcial. Faltam passar na parcial, na metade do caminho ainda, a Kim LeCourt e a Sigrid Hogshead. Faltam duas lá no alto da subida. E a Pauline Ferrand-Prévot vai agora juntar os cacos, vai se recuperar e vai pensar na sequência da corrida. Que prejuízo. E o pessoal que está acompanhando com a gente na transmissão está indignado aqui também. Acho que talvez pouca gente. Comentários de parecia bike emprestada, posição muito ruim dela, a questão do capacete. E aí muita gente que anda também de contrarrelógio, obviamente, fazendo esses comentários. Bike fitters, teve de tudo aqui. E aí é uma questão individual, né, gente? Como você falou, que teve com o Sepp Kuss também e tal, mas foi um prejuízo muito significativo que ela tomou hoje.